Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o professor Igor Neves e juntos hoje nós vamos tratar, dentro de Direito Penal, um assunto bastante fundamental, basilar para a gente poder compreender a sistemática do Código Penal, que são os princípios do direito penal, né? Bom, gente, antes da gente falar propriamente acerca dos princípios, vale a gente fazer uma pequena diferenciação dos conceitos de princípio e de regra, para que a gente não tenha dúvida de quando a gente está falando de um ou de outro, quando um é aplicado ou outro, né? Bom, inicialmente vale destacar que regras são normas de primeiro grau, normalmente com aplicação imediata e trazem uma conduta descritiva. O que isso significa na prática, né? Que toda regra ela vai ser um comando escrito, trazido pela lei, e haverá uma correspondência direta entre fato e norma, de forma com que o que está sendo descrito, né, dentro da lei deve haver uma correspondência exata com o fato praticado, para que assim a gente possa caracterizar aquela conduta como típica, como crime, e aí sim haver a tutela do direito penal ou não. No caso em que não há correspondência entre o fato e a lei, a gente encontra uma conduta que não está tipificada, ou seja, que não é considerada crime ou não é relevante para a tutela do direito penal. Já os princípios, né? Antes da gente avançar, eu vou dar um exemplo do que serão essas regras, né? Gente, só uma coisa, dentro do direito penal, a gente não fala de normas complementares, né? Isso acaba sendo uma matéria que a gente já está lá no direito tributário, no direito constitucional, aplicações no direito civil, mas aqui no direito penal a gente só fala de condutas típicas e da tutela penal quando a lei trouxer exatamente aquela conduta descritiva. Ah, o grande exemplo que a gente tem aqui é o crime do homicídio, né? Ele está ali contido dentro do artigo 121 do Código Penal. Ele traz um comando de caráter normativo que veda que uma pessoa tire a vida de outra, né? Ele acaba tutelando como bem jurídico a vida, por isso que ele acaba ficando dentro da parte do código dos crimes contra a vida, né? E a conduta é bem objetiva. É vedado matar outrem. E aí vai ter uma série de desdobramentos dentro do artigo 121, em que ele vai qualificar, vai atenuar, vai ter as causas de aumento de pena, as causas de diminuição de pena, enfim, tem toda ali a aplicação prática. Então percebam que é uma regra descrita em que tem que haver a correspondência entre o fato descritivo na lei e o fato no caso concreto, em que se não houver essa sobreposição exata, a gente não está falando de um crime, né? Então as regras do direito penal são aplicadas desta maneira. Já os princípios, eles são normas também de primeiro grau, mas elas normalmente têm um caráter mais finalístico e complementar. O que significa que os princípios, eles não necessariamente vêm, né, com um texto descrito, trazendo aquele princípio assim, assim, assado. A gente extrai os princípios da sistemática do código, né, como, por exemplo, a gente verifica aqui no artigo 1º, a gente já encontra ali o princípio da legalidade, por exemplo, mas você não tem ali descrito, né, princípio da legalidade, assim, assim, assado. E no caso concreto, os princípios eles têm uma função complementar, em que você vai ter a aplicação do princípio como uma norma, né, mas conjugado com essas regras, com as outras normas, para que aí sim você pode, no caso concreto, verificar uma situação ou outra. E aqui a gente vai exemplificar para ficar bem claro. A gente encontra no artigo 155 do Código Penal a conduta do furto, que é subtrair coisa, bem ou coisa de imóvel, para si ou outrem. Veja que ele também, né, tem a diferenciação do roubo, a gente está falando que não tem então a incidência de grave ameaça ou violência. E aqui, então, a gente encontra diretamente a aplicação da regra, né, que vai tratar do furto.
Contudo, e nos casos em que a gente verifica que é um furto de um bem que ele que tem baixíssima lesividade ao patrimônio. Isso quer dizer, é um bem que o valor dele ele é super reduzido, super baratinho. Ah, sei lá, o caso da pessoa que entra no mercado e rouba chocolate, rouba não, né, gente? Furta um chocolate, furta uma carne, furta um shampoo. A gente encontra no caso concreto, se a gente fosse aplicar somente, né, a regra do artigo 155, não há dúvida, trata-se de um furto. Contudo, com base na jurisprudência do próprio STF, a gente já tem consagrado no nosso ordenamento o princípio da insignificância ou da bagatela. E esse princípio, inclusive os requisitos para aplicação prática, é o próprio STF que traz. Um deles é a baixa lesividade ao patrimônio. Nesse caso que a gente está trazendo, então, em que foi furtado um shampoo do mercado. Se não houvesse aplicação complementar do princípio da bagatela, a gente não poderia desconsiderar, né, excluindo a própria tipicidade da conduta, de forma que não restaria outra senão tratar essa conduta como furto, e é isso. Mas não. No caso concreto, o magistrado ele se vale dos princípios e aplica em conjunto com a norma. E aí ele encontra a solução mais adequada. Nesse nosso exemplo, acaba excluindo a própria tipicidade, de forma que a conduta ela não é uma conduta que merece a tutela do direito penal. Então, essa é a diferenciação da aplicação das regras e dos princípios dentro da órbita do direito penal. Feitas essas diferenciações, eu vou fazer aqui um apontamento de dois princípios, só para a gente ilustrar os principais princípios do direito penal. São vários os princípios que a gente tem, e ainda por cima a gente encontra outros princípios que são decorrentes desses princípios maiores, esses princípios que são os princípios basilares. Contudo, a gente tem um tempo reduzido, então eu vou trazer só alguns para essa nossa explicação. O primeiro princípio que a gente traz, e acaba sendo um dos princípios mais importantes para o direito penal, é o princípio da dignidade da pessoa humana. A gente pode dizer que esse princípio ele é inerente à aplicação do direito penal. Isso porque se a gente fizer uma análise tanto do direito penal material, quanto do direito penal, de uma ótica processual, e até mesmo da ordem constitucional que a gente encontra no Brasil, a gente percebe que o princípio da dignidade humana ele é um dos princípios que norteiam o nosso direito penal. Acaba surgindo ali num momento pós-Segunda Guerra Mundial, em que perceberam-se, né, que por causa da guerra muitos direitos foram violados e que alguns direitos que são inerentes à pessoa humana, como o princípio da dignidade humana, ele acaba sendo quase que um direito sagrado, inviolável, em que a sua flexibilidade deve ser mínima. De forma com que a ausência da dignidade da pessoa humana permitiria, no próprio ordenamento brasileiro, penas cruéis, penas de caráter perpétuo, penas de morte. São todas penas que o próprio artigo 5º da Constituição Federal ele já veda, né? De forma com que esse princípio também acaba sendo repetido várias vezes, não diretamente pela Constituição e dentro do Código Penal. Bom, a gente tem também um outro princípio bastante importante aqui, que é o princípio da legalidade, né, gente? O princípio da legalidade, ele vem consagrado pelo artigo 1º do Código Penal. Eu vou ler aqui para vocês. Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. Esse princípio ele também é consagrado pelo artigo 5º da Constituição Federal. Então vejam que ele vem, a gente extrai ele tanto do Código Penal quanto da Constituição. E o que ele faz, gente? Esse princípio ele acaba sendo também um dos basilares para o Código Penal. Isso porque ele impede a aplicação acaba também impedindo tanto a aplicação de leis que tem ali, né, que são muito abstratas, que elas não trazem uma combinação correta, não tem ali um tipo bem definido, né? Ou seja, acaba tendo impedindo, acaba sendo um garantidor de que haverá a taxatividade dentro dessa norma, né? Então o que ocorre? Não pode haver um comando penal que deixe a pena em aberto,
deixa a pena em abstrato ali, de forma com que o juiz vai definir. Não, o princípio da legalidade nega esse tipo de situação. E ele também nega qualquer fato incriminador, qualquer meio de investigação criminal, o próprio inquérito, o próprio ajuizamento de uma ação penal. Isso porque ninguém pode ser processado se não cometeu crime. E se não existe uma lei descrevendo exatamente quais condutas vão ser tuteladas pelo direito penal, quais condutas merecem a atenção do direito penal, ou seja, quais condutas são crime, né? A gente então acabaria tendo uma insegurança jurídica, de forma que a gente não saberia quais condutas a gente pode ter ou não. Isso porque ficaria aberto e hoje a conduta que é considerada normal poderia ser tratada como típica amanhã. E aí a gente teria aí uma série de problemas, né? Insegurança jurídica e reflexos jurídicos, não só na esfera penal, mas acabando afetando até outras esferas do direito. E como desdobramento do princípio da legalidade, a gente encontra 4 outros subprincípios, princípios adjacentes. Eu vou mencionar esses princípios de uma forma bastante resumida. São 4. O primeiro é o princípio da anterioridade. Gente, notem que esses 4 subprincípios, eles são todos reflexos desse próprio princípio da legalidade. Então, eles são todos, né, de uma forma ou de outra, vai acabar fazendo menção ao princípio da legalidade. O princípio da anterioridade, ele impede que haja aplicação de lei após a entrada em vigência a fatos pretéritos, de forma que a norma só pode produzir efeitos dali para frente, salvo nos casos de retroatividade em benefício do réu. O segundo subprincípio é o subprincípio da reserva legal, de forma com que há uma reserva legal que somente certos membros do legislativo podem legislar acerca de determinadas matérias. Normalmente essas matérias acabam sendo reservadas pela própria Constituição Federal. E isso também acaba sendo uma maneira de impedir com que o legislador ele acabe tendo poderes muito amplos, né? De forma que ele acabe legislando sobre matéria que não deveria. O terceiro subprincípio que a gente extrai é o princípio da proibição de analogia. Ou seja, no caso concreto, o juiz não pode realizar, dentro do âmbito do direito penal, a analogia, contudo, em malum partem. O que isso significa, pessoal? Que o juiz não vai poder aplicar analogia se for para prejudicar o réu. Ele vai pegar de uma norma que já existe e vai aplicar para uma conduta, para um caso, no caso concreto, para uma lide, né, uma questão que não está legislada, e aí ele aplicaria a analogia. Mas o direito penal ele veda essa aplicação de forma que vá trazer prejuízo para o réu, ou seja, in malum partem. Contudo, se essa analogia ela vier para trazer benefício para o réu, para ajudar o réu a conseguir ter uma pena mais benéfica, um atenuante, enfim, aí sim a gente pode ter a aplicação da analogia no caso concreto. E o quarto e último subprincípio é o princípio da taxatividade, né? Ou também chamado de princípio do mandado de certeza. Isso obriga que o texto legal ele venha a ser determinado. E tem tudo a ver com o que a gente falou, que não haverá pena sem que haja a combinação em abstrato pela própria lei. O que isso significa, gente? Não pode haver, então, no nosso ordenamento, tipos penais muito abertos, ou seja, em que a conduta não está bem descrita, que os tipos, né, os verbos não estão bem definidos, e tampouco a pena pode ser vaga. Isso porque aí o juiz ele agiria de forma atípica como legislador e também afetaria diretamente a segurança jurídica. Dessa forma, o texto ele deve ser sucinto, preciso e completo, de forma que não haja dúvidas acerca qual bem está sendo tutelado e qual é a punição, ou seja, qual é a pena para a inobservância daquela regra penal. Com isso, a gente encerra essa pequena aula acerca dos princípios. Se surgiu qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai responder para vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham um bom proveito, façam bons estudos e precisando de qualquer coisa, gente, qualquer dúvida, estamos à disposição.
Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.